isso acontece? Porque a gente está aprendendo um pouco da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é vir para a igreja somente, tem que vir, mas tem que orar, tem que buscar. É um mundo que você não conhece, o mundo da palavra de Deus. Quando você conhece, as coisas mudam para você, porque você consegue uma força para reverter qualquer situação do mal. Por exemplo, o Salmo 119, o versículo é o 73. Veja o que Deus fala a respeito de algo que você precisa saber. Aí eu sei que ele fez, mas precisa entender. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Então, nós, como o salmista disse, fomos feitos pelas mãos de Deus. De onde? Do pó da terra. A gente veio do pó. E Deus diz: lembra-te que és pó e ao pó tornarás. Um dia o nosso corpo vai ser desfeito. Depois que ele fez o homem do pó da terra, não sei quanto tempo levou, mas tudo veio do pó, numa liga perfeita, numas partículas tão pequenas que são milhares de vezes menor do que o milímetro. Então ali Deus trabalhou. Hoje a ciência já sabe que tem o micron, tem o nanon, tem outro, tem outro, tem outro. Mas, quer dizer, o que é um micron? 1 centímetro é aquela risquinha da régua. Você aumenta ele 1000 vezes, uma partezinha dessa 1000 é um micron. O que é um nanon? Você pega essa partezinha, que é tudo microscópio já, aí você aumenta 1000 vezes, aí é um nanon. E o que é o outro? O outro vai fazendo. Eu sei que até 8 eu já vi que existe essa divisão. Aqui ele está dizendo que foi Deus que nos fez. E é desta maneira que ele nos fez. As mãos dele, no pó, nos fizeram e nos afeiçoaram, nos aformosearam. Quando vê o mal em nós, ele começa a nos destruir. Pessoa que tem artrose, às vezes é curada, você vê que a perna dela parece que cresceu mais e está desse jeito. Mas se ela fica firme com Jesus, em poucos dias ela está na forma natural dela. Resolve tudo. Eu já vi Deus crescer pernas. Até na década de 50, o Télio Oswald foi em Trinidad e Tobago, que é aqui no Caribe, e fez uma cruzada lá. E um rapaz chamado Harold Kahn tinha um sapato, uma perna menor, e o pé dele era 7 centímetros maior do que o outro, para poder andar desse jeito. Era 7 centímetros e meio. Na adoração, ele sentiu que cresceu, tirou, ele saiu andando normal. Aí o Osmo mostrava as duas pernas e disse: se Deus não existe, como é que isso aconteceu? Aí com a bota do lado, e a família contando que era, e foi desse jeito, e Jesus curou. Então, só essa palavra aqui, que as mãos de Deus nos fizeram, nos afeiçoaram, nos aformosearam, eu estava pensando hoje de manhã, se fosse um laboratório que tivesse feito o homem, quanto é que custaria só um olho? Coisa preciosíssima. Como é que você tem um aparelho, uma lente que pega, vê, e a mais perfeita do mundo até hoje não fizeram nada igual. Ela muda do amarelo para o verde, para o azul, para o preto, fração de segundo e não embaça. A do homem tem que arranjar ali, acertar direitinho. E quanto eles cobrariam só por um olho? Não, meu filho só vai ter um olho, que eu só posso pagar um olho. Não tem condição de pagar 2. Os pobrezinhos andavam só com um olho. E um olho de segunda categoria ou de 10ª categoria. O que tinha muito dinheiro, tinha os 2 bonitos aí e tal. Deus sabe fazer tudo, irmãos. Então, se nós temos certeza que Ele é o Criador, porque tem um Criador. Você não quer chamar de Senhor, de Deus? Fala de Criador, porque existe. Nada surgiu por acaso. Aí, Deus fez a coisa. Mas Ele diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência. Isso aí Deus não fez você ter, Ele tem que dar. Para quê? Para que eu aprenda os teus mandamentos. Para as partes espiritual. A parte física você tem inteligência. O analfabeto é tão sábio ou astuto como qualquer outra pessoa. Não é porque ele foi ao colégio que ele ficou mais sábio, não. Sabe fazer direitinho a coisa, não sabe explicar, falar bem e tal, mas sabe, já tem a inteligência. Mas a espiritual é Deus que vai dar para você. E você tem que buscar, limpando-se cada vez mais. Deus, eu preciso estar como o Senhor declara. Vai me ajudando. É uma batalha, é uma batalha.
E a Bíblia diz que nós temos que atingir a estatura de Cristo. Eu não sei se alguém vai chegar a isso. Não é o tamanho da pessoa, o corpo dele, mas do entendimento dele, do poder que operava nele. Porque Jesus, no abrir e fechar de olho, curava a pessoa e cura hoje. Como tivemos vários casos de cura ali da Romênia, importante. Uma mulher estava com um problema renal, estava 1 ano e meio, já passei por testemunho, e na oração ali foi curada. Acabou aquele problema dela. E quantos aqui na reunião também já foram curados? Gente que, a mulher que estava na galeria, que queimou-se, depois de 10 anos veio aqui, depois quando ela veio aqui, o nome dela é Sandra. Ela disse, eu estou abismada que a primeira vez que eu vim aqui, como é que isso aconteceu? A mão dela era 18 centímetros menor, assim, os dois braços, eles juntos assim, eu tive que fazer aqui porque o meu não pode. Bom, era assim, 18 centímetros. Depois ela fazia assim, estou abismada, mostrou a carteira de deficiente, que o carro dela era especial. Como é que isso aconteceu? Jesus que fez. Agora eu fico abismado que essas pessoas não seguem com a gente. Estava até conversando com o pastor Jaime de uma pessoa que nós conhecemos, que poderia ter sido muito maior do que foi. Mas a nossa igreja é simples, aí procurou ficar no meio sofisticado, mas o poder estava aqui que resgatou ele, a família dele. Então, é preciso aprender para você atingir o seu potencial. O Davi disse, se é o Davi que escreveu, tem gente que fala que é o Davi, eu não sei, parece que é o estilo dele escrever, mas só Deus sabe. Ele não assinou, a gente não pode saber. Dá-me inteligência, para que, Davi? Você tem inteligência, você é um guerreiro e tal, para que aprenda os teus mandamentos. Ele quer servir, pessoal, e tem gente correndo do mandamento. Não me fala do mandamento que eu não quero saber disso. Procure o mandamento de Deus. Eles vão dar para você capacidade, sabedoria. Você vai ter, está lá em Deuteronômio. O pessoal vai dizer, só esse povo é sábio dessa maneira. Por quê? Porque tem os mandamentos de Deus. E tem gente que corre. O meu pai contava, num caso, na minha cidade, que o evangelho entrou lá e tinha um rapaz, não posso dar detalhes que a família pode ficar chateada, não está vivo mais pessoal, mas os descendentes, né? E ele era uma pessoa muito abonada. E o meu pai tinha um primo, que quando eu conheci já estava com seus 70 anos, então coisa de muitos anos. Eu era menino na igreja, até gostava de ver esse primo cantar, que ele cantava o baixo, pessoal. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. Eu ficava do lado dele querendo imitar como é que era o baixo dele. Mas aí esse primo foi pregar para esse ricaço. Não é tão ricaço não, mas era um abonado. Aí, pregando, ele dizia assim, Demerval, que era o nome do meu primo, não me fale de Jesus que eu quero morrer inocente. Aí eu fiquei rindo, o pai perguntou, por que você está rindo? Mas ele não era mais inocente. Você é um menino de 8 anos, sabe disso. E ele, aquele homem famoso aí, não sabia desse negócio. Quer dizer, então a gente tem que pedir essa inteligência de Deus para guardar os mandamentos, irmãos. Porque é no mandamento que você vai ser abençoado. É aquilo que Deus deu para você fazer, que ao fazer, Ele construiu cada um de nós. Nós somos obra da mão dEle, não tem dois iguais, nem de brincadeira. Somos 8 bilhões no mundo hoje, não teve, nem juntando todo mundo, nunca haverá. Cada um é diferente do outro. Então diz até que o floco de neve não se parece com o outro. Eu não sei se é muito ciência para mim, mas que isso aqui é verdade. Então Deus preparou a gente para aquela missão. A gente não quer buscar inteligência. É ali que você vai se realizar e vai ter a bênção completa. A Bíblia, Mateus capítulo 13. Aqui em Mateus nós começamos, esse é o 4º culto, fazer um estudo do como Mateus registrou a parábola da semente. Ele, do semeador, né, que semeou a semente. Ele falou o seguinte, eu não vou dar para repetir tudo, mas é muito importante os 3 primeiros versículos, só para você entender. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, você também precisa sair de casa, não é da casa física,
que também de vez em quando é bom e necessário ver coisas novas, mas sai de dentro de casa, você só está ruminando aquelas coisas ruins que aconteceram com você, lembrando, você não está vivendo, você está preso numa porção de coisas negativas, coisas tristes que aconteceram e que você não esquece. Para com isso. Se tem pecado, confesse a Deus, procura quem você ofendeu, peça perdão e depois vai viver a vida. Jesus deu um exemplo, ele saiu de casa e veio para onde? E estava sentado junto ao mar, onde tem muita água. A água é símbolo da palavra de Deus. Vamos dizer que você tem que estar sentado junto à Bíblia Sagrada, porque aqui tem toda a revelação de Deus. Fora daqui não existe revelação de Deus. As coisas, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas, que não foram reveladas, pertencem ao Senhor. As reveladas a nós e aos nossos filhos. Então eu vou estudar a Bíblia para ficar sábio. Tem que estudar sim, tem que ler, mas a sabedoria vem de Deus. Vem quando você faz o mandamento. O salmista disse, as tuas mãos me fizeram me afeiçoar, dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Então ele deu um mandamento para você, você pode cumpri-lo sem inteligência, não vai acontecer nada, mas se você tiver inteligência, a sabedoria que Deus vai lhe dar, você vai compreender esses mandamentos e esses mandamentos vão fazer você ficar sábios. Você vai ficar mais sábios do que os seus mestres. A Bíblia Sagrada promete isso. Foi isso que os filhos de Israel fizeram lá na Babilônia, com Nabucodonosor. O chefe lá veio, vocês têm que comer presunto, tem que comer isso, tal, negócio. Eles falam assim, deixa só de comer verduras e legumes. Não posso, o rei vai me depois cobrar de mim. Experimenta por 10 dias. Aí experimentou. Aí viu que esse cara mais sábio, mais competentes, e deixou eles comerem. E ganhou de todo mundo lá. Então, tem sabedoria de Deus que nós precisamos. Tem gente que está comendo um certo tipo de comida, porque eu gosto disso, mas está matando você. Seu corpo não está aguentando mais. A Bíblia fala, Chachimel, come que te basta, para que não venha vomitá-lo. E muitas vezes que você está sentindo aí, é o seu corpo vomitando, que não aguenta mais só aquele tipo de alimento que está batendo ali. Ele precisa de outros alimentos também. Assim Deus nos fez. Voltando aqui agora ao Mateus capítulo 13. Cadê você? Já estou no 10, já estou no 13. Então, assentar junto ao mar. Bom, aí eu não vou explicar, eu vou passar agora para o versículo 5, porque senão a gente não vai todo dia, não vai progredir. E cada dia é um alimento. Nós estamos fazendo tipo novela, um capítulo. Agora de hoje ainda tem mais 5 cultos aqui, eu vou fazer todos os cultos aqui hoje. E vai depois ser mostrado na televisão, que é para você pegar todo esse entendimento. E diz, primeiro assim, o semeador saiu a semear, era aquela semeadura que faz a lança. A pessoa repara a força do vento para onde ele está soprando, pega a semente e joga, a terra está preparada e o vento joga ela ali e ali vai nascer a coisa. Aí que diz que jogou. Uma parte com a beira do caminho que nós já vimos. Agora vamos ver essa de hoje. E outra parte caiu em pedregais, solo que tem pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quer dizer, a semente não precisa de muita terra. Você planta só cobrindo ali, ela vai nascer. Agora, só que o terreno tinha pedras, e muita gente tem pedra no seu coração. Traumas do passado, maldade que aprendeu, coisas que não buscava a Deus, falou coisas que não devia falar, e o diabo começou a dirigir a sua vida. E às vezes pessoas que você acha, reputa como importantes, sábias, fazem coisas bestiais que nem os menos esclarecidos fazem. Então é preciso tirar essas pedras do coração, senão você não vai ser feliz. Se você vai querer assim, eu quero casar agora para ser feliz, que antes eu era assim, você pode, mas tira as pedras. E Deus te mostra as pedras para mim. Qualquer terreno pode ser um terreno bom, desde que tira as pedras. Se tirar, não vai ter problema. Aqui não foi tirada. A semente, então, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Tinha que haver.
Logo nasceu rápido. O nascimento é uma coisa, agora o crescimento é outra. Nasceu, mas não pôde crescer, porque na hora que precisou de a raiz descer, estava a pedra. E não é só a pedra que atrapalha, que a natureza é sábia, ela até escorrega, fica meio aleijadinha, mas vai buscar. Mas só que o sol nasceu, e como tinha pouca terra para proteger, queimou. Ela não pôde nascer. Muitas pessoas estão assim no Evangelho. Não tiram as pedras, têm os pensamentos próprios, não, que eu vou fazer do meu jeito. A Bíblia fala que desesperadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Temos que mudar, meu irmão. O Evangelho é mudança. A salvação é uma série de coisas que vão se sucedendo dentro da palavra de Deus, que você vai melhorando. Cada dia você está melhor. E quando você achar que está bem, até falta muita coisa. Porque quanto mais perto de Deus você anda, mais incapacitado você se sente. E ele diz, sem mim, Jesus falou, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada. Ninguém vai fazer coisa alguma sem Jesus na parte espiritual. Fazer coisa boa. Fazer coisa errada, os demônios estão aí para dirigir as pessoas. E ele tem os seus servos, que às vezes se passam até de gente que aconselha os outros, mas não vive no erro. E como é que essa pessoa pode aconselhar? A gente conhece casos assim, nunca saiu do erro. E o dia que chegar diante de Jesus, coitada dessa pessoa. Meu irmãozinho, é responsável por muito prejuízo. O pastor tem que ser de Deus mesmo. Não pode deixar nada errado entrar no coração dele, a menos que seja louco e que vai sofrer por toda a eternidade. Nós não podemos salvar os outros e nos perdermos, não. Temos que buscar de Deus e buscar e sermos humildes para reconhecer quando erramos. Errei. Eu preciso do perdão. Aí Deus perdoa, você vai crescendo. Então, como não havia terra bastante, logo nasceu. Nasceu. É aquela pessoa que já começa, vou fazer isso. A gente tem que segurar um pouquinho. A Bíblia diz que nós não podemos impor precipitadamente as mãos sobre uma pessoa, que concedeu o poder a ela, porque ela não tem estrutura. É como uma criança. Você pega uma criança, o pai morreu, ela tem os seus 8 anos, aí 12, 17, entrega a grande empresa na mão dele, vai à falência. Ele não sabe o que vai fazer. O Roboão, filho de Salomão, do homem mais sábio, o pai não ensinou a ser sábio, ele era tenro. O filho dele disse depois que ele era tenro. E ele então, o pessoal veio e disse, Roboão, o seu pai aumentou muito os nossos impostos. Ajuda aí que a gente não está conseguindo pagar. E o governo é assim, quer tomar dinheiro para fazer coisa, mete imposto, mas a pessoa não pode pagar, não está aguentando. Tudo tem que ter uma parcimônia aí, tem que estudar direitinho para poder fazer a coisa. Aí o Roboão, o que foi fazer? Em vez de procurar os experimentados, o que vocês acham que eu faço? Não, foi procurar os jovens, colega dele, colega de farra, que também não era convertido, todo mundo cheio de pedra ali. Aí os disse, diz que você vai fazer isso aqui, vai ser pior do que o seu pai. Aí dividiu a nação. 10 tribos saíram de Judá e formaram o reino do norte. Judá ficou só com Benjamim. Podia ter sido uma grande explosão, mas ele não tinha entendimento. A igreja precisa de gente que sabe ouvir por quilômetros e falar por centímetro. Só falar quando Deus falar. O pastor tem que ser dessa maneira, não pode contar segredo de ninguém. E uma porção de coisa, mas tem que contar o segredo do Espírito Santo, que é aquilo que ele está falando. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Você tem que ter raiz no Evangelho, mas buscar Deus de coração. Adquirir uma Bíblia, se não pode comprar uma luxuosa de papel melhor, compra mais simples, que é a mesma coisa, o que importa é que está escrito, não é o que você está vendo ali não. Tamanho da letra e tudo. Está escrito, você está lendo, tá bom, que ele vai lhe ajudar.